Bom, hoje a pauta é a respeito sobre a despoluição do rio Tietê. Vamos passar um parecer para o nosso presidente executivo da empresa. Eu quero que todos falem sobre os temas abordados por cada um de vocês. Hugo, começa falando, por favor. Então, tal tema que nós vamos, na verdade, estamos abordando, que é a despoluição do rio Tietê e desafios para o século XXI. É uma pauta aí um pouco já viciada, né? Pois algumas décadas aí já vem sendo discutida e o problema persiste, né? Tal rio que nós estamos falando, ele tem aí aproximadamente aí 1.100 quilômetros. Para vocês terem uma ideia, ele banha aí aproximadamente 62 municípios, né? Então é um rio muito importante para a capital de São Paulo. Tem uma grande problemática aí. A qualidade da água desse rio, ele começa de boa, ruim para péssima, né? Ele inicia ali em Salesópolis e termina no Rio Paraná, divisa com Mato Grosso do Sul. Porém, na parte de Suzano ali, a água, Mogi das Cruzes podemos dizer, a água ainda está boa. Suzano ruim e aqui na capital, péssima. Por quê? É o local onde é depositado o maior volume de esgoto industrial e doméstico, né? Pois esse é uma das maiores causas aí da poluição desse rio. Na verdade, galera, é muito triste, né, você pensar que o rio Tietê já foi limpo. Para vocês terem uma ideia, já teve competições esportivas, pescaria, alguns clubes de regata e esportivos e foram criados às margens desse rio. Ou seja, a história de São Paulo está intrinsecamente ligado com a história do rio. Mas infelizmente, depois aí da década de 20, do século 20 aí, com a explosão industrial, o aumento populacional, migração, imigração, explodiu. E onde jogar esse esgoto? No lugar mais fácil, no rio. E aí tem um detalhe muito importante: saneamento básico. Só após isso, em 1971 em diante, os militares até criaram, como vai ser abordado aí, alguns programas, por exemplo, Senagran e outros aí para despoluir. Só que podemos ver hoje que não teve muito eficácia. Mas a grande verdade, assim, pessoal, para dar seguimento, as perguntas que ficam mas o que gerou a poluição desse rio? Então esse é meu parecer sobre esse tema aí muito importante. Certo. Bom, outro motivo da pauta seria as causas da poluição ao longo do tempo no rio Tietê. E pelo que eu identifiquei aqui, os responsáveis por identificar esse tema são o Sábio e o Gabriel. Então eu peço que vocês apresentem para o nosso diretor. Olá, pessoal. Os primeiros relatos de poluição do rio Tietê ocorreram em meados de 1790. Só que foi por volta do ano 1900 que começou a verdadeira poluição, devido ao crescimento abrangente de empresas dentro da nossa capital, que ela foi se expandindo. Foram 70 anos de poluição, e nesses 70 anos, no começo, no ano de 1900, cerca de 150 empresas começaram a despejar resíduos dentro do rio, tornando ele o estado que ele se encontra até hoje. O rio ele foi abandonado devido a obras que foram propostas a ele para manter uma margem reta. Ele ia subir em linha reta. Só que devido a essas obras, o rio ele foi abandonado. Ou seja, com ele abandonado, córregos e pequenos rios foram desviados para ele, tornando assim o estado que ele se encontra hoje. Então, 1920, 1930, não tão longe do que temos hoje, o rio Tietê era limpo, trafegável, era utilizado, como nosso amigo Gabriel falou aqui, para prática de esportes, natação. E em 1940 a 50 começou aí a poluição do rio por causa dos fatores de saneamento, que não tinha planejamento de saneamento naquela época, depois que criaram a Sabesp e também a CETESB para questões ambientais. Então não tinha uma importância para o rio, para a natureza.
esse esgoto era jogado in natura, na natureza, sem nenhum tratamento. A Light é uma empresa canadense. Ela, em 1899, ela recebeu uma concessão da prefeitura para estar fazendo projetos de eletricidade. Como usava muito bonde aqui em São Paulo, o pessoal precisou aí de eletricidade para estar fornecendo para esse tipo de serviço. Aí essa Light ganhou a concessão tanto para energia quanto para tráfego no Rio Tietê e nos outros rios que cortam o município de São Paulo, e a produção de energia, o tráfego e a utilização para consumo. Haviam gastos que eram feitos de água, desvio de curso para a produção de energia, que iam ser afetados se fosse utilizado para estar consumindo e trafegando. Conscientizaram a população, fizeram panfletos, a mídia, que era o rádio o maior, para conscientizar a população de que não poderia trafegar no rio e não poderia consumir água do rio, porque a água do rio era muito poluída e poderia acarretar doenças. Essa foi a porcentagem da Light para o Rio Tietê estar poluído hoje. Poderia ter investimento, mas não teve. Só tem investimento para a produção de energia. E projeto aqui não falta para o Rio Tietê e para aqui para São Paulo. Aí foi feito programa Córrego Limpo, mananciais, vales do Tietê, rebaixamento da calha do Tietê para não vir a causar enchentes. Se liga na rede, que foi feito pela Sabesp, para estar ajudando o pessoal que não tem muita renda a conectar o seu esgoto à rede de coleta de esgoto da Sabesp, que aqui em São Paulo ainda, se não me engano, 17% da população ainda não tem esgoto ligado à Sabesp. Então, no começo, 87% do esgoto coletado, 24% era tratado. Fizeram 2 estações de tratamento, e isso é muito importante para coleta e tratamento de esgoto, o que agora está funcionando no Rio Tietê. Teve o projeto Tietê, fizeram essas 2 primeiras, que foram a de Barueri e a de São Miguel, aqui em São Paulo. Posteriormente, com o início do projeto Tietê, com iniciativa governamental, municipal e da Sabesp, conseguiram aí mais 3. Após o projeto Tietê, foram incluídas mais 3 estações, aumentando a capacidade de 4 litros por segundo de tratamento, 4.000 litros por segundo, desculpa, tratamento de esgoto, para 12.000 litros, vir a triplicar essa quantidade de esgoto tratado. Teve 3 etapas, uma no seu início, 1992 a 98, outra 2000 2004, e agora que está se concluindo, 2011, 2016 era previsto sua conclusão, mas ainda está em projeto. Foi uma iniciativa da SOS Mata Atlântica, visando aí o melhoramento dos nossos rios e riquezas do país. Ok. Realizou? Bom, outro motivo que nós estamos reunidos aqui é para falar o porquê continua poluindo o Rio Tietê. Então, passar a palavra para o Emerson. Bom, qual seria esse cenário, né, que mantém o rio poluído? Será que a culpa dessa poluição, será que é da gente? Será que a culpa pode ser das indústrias? Ou até mesmo dos órgãos governamentais? Aqueles que teriam, por consciência, o objetivo de fazer o inverso, tentar criar algum tipo de projeto ou algum programa que possa vir despoluir esse rio. Na cidade de São Paulo, a gente sabe que o sistema sanitário ele é precário e sofre muito com a falta de planejamento urbano. Um ponto super notável que o esgoto doméstico ele é jogado diretamente nesses rios, nos afluentes do rio principal, que no caso é o Tietê. E de certa forma,
acaba gerando uma poluição muito grande que acarreta cada vez mais mau cheiro, em caso de possíveis enchentes acaba podendo trazer doenças para as pessoas que residem ali na região, nos locais mais próximos. Um fator importante também são as indústrias. Esse fato aí das águas poluídas que são despejadas nos rios, dos esgotos, são fatos nossos que acabam causando essa poluição no rio. As indústrias também, de certa forma, propicia uma poluição, jogando o quê? Produtos químicos, de certa forma vai aumentando isso. Ou seja, esgoto industrial e doméstico. Esgoto, isso, os dois juntos acabam acarretando em uma maior poluição aí desses rios. Embora essa prática seja um crime ambiental, assim, o nosso país ele não tem uma fiscalização, ou seja, eles veem, eles sabem que o pessoal fazem esse tipo de poluição, mas eles não acaba não punindo, tem muita falta de fiscalização por parte da CETESB, que é responsável pelos crimes ambientais aqui em São Paulo, também pela Secretaria do Verde e Meio Ambiente do Estado. Sim, um fator importante. Então, assim, tinha que ter sim uma fiscalização maior. Trabalho de conscientização. Sim, um trabalho de conscientização. O que a Light fez para conscientizar o pessoal que o rio é limpo, era sujo, poderia estar utilizando o governo municipal e estadual para estar conscientizando esse pessoal a não fazer mais essa poluição. E também é aquilo, fiscalização existe, só que a maioria dos profissionais fazem vista grossa. Sim, ou seja, sempre rola um dinheiro, no caso das indústrias, rola uma graninha aí, entendeu? Para não acabar levando Não vou entrar no assunto de corrupção, senão começar a falar de tudo que está acontecendo no Não vai parar o assunto, né? Beleza, ok. Finalizou? Finalizei. Bom, Hugo, nós sabemos que tem duas pessoas que eram para estar aqui conosco, que seriam meninos que estão no Skype, que vão estar passando as informações dele. Qual que era o assunto deles mesmo? Exatamente, é o Ayrton e a Camila. Eles vão estar falando aí sobre os desafios para o século XXI. Alguns especialistas apontam os desafios que precisam ser vencidos para que o Tietê deixe de ser essa vergonha. O primeiro desafio seria acabar com o mau cheiro. Nos anos 90, 63% dos dejetos que eram recolhidos, apenas 20% passavam por um tratamento. Hoje, 84% são recolhidos e 70% passa por um tratamento. Mesmo assim, o nível de oxigênio do rio ainda está muito próximo a zero, sendo que para um rio saudável é necessário pelo menos 8 miligramas. E o principal vilão disso tudo é a falta de tratamento do esgoto da cidade de Guarulhos e das cidades do Grande ABC. Elas não têm acesso à casa de tratamento da Sabesp, que a Sabesp construiu, e com isso não faz muito sentido a capital focar tanto no tratamento, sendo que os outros municípios não colaboram com isso. Eles acreditam que se 84% dos dejetos forem passar por um tratamento, já seria uma grande ajuda no odor do rio, já melhoraria muita coisa. Segundo desafio é evitar novos transbordamentos. O leito do rio ele passou por uma profundidade maior nos últimos anos. Foi de 50 centímetros para 2,5 metros, o que já deu uma grande diferença na relação de alertas em relação ao rio. Ele não está mais naquela situação tão preocupante, porém, hoje em dia, quando tem temporais muito fortes, ele acaba em alguns pontos isolados alagando novamente. Mesmo que não seja como antes, ainda acontece com frequência. A solução para isso ainda é a construção de piscinões, como o da Aricanduva e outros que a gente tem como exemplo. O terceiro desafio é acabar com a ocupação irregular das encostas. Todos os dias, o Tietê recebe mais de 700 toneladas de esgoto in natura, da capital e de municípios próximos. Isso é o suficiente para encher uma piscina olímpica. E a falta de saneamento é a principal causa da aparência feia e escura dos rios que cortam a capital. 30% do que passa pelas tubulações da Sabesp voltam para os rios sem tratamento algum. E 16% desse esgoto da região metropolitana ainda nem sequer é coletado. A ampliação da rede coletora de esgoto depende em grande medida da retirada de favelas da beira de córregos e rios. E outro problema também que precisa ser enfrentado
é a ocupação irregular de áreas de mananciais. Cerca de 2 milhões de pessoas vivem nessas regiões na Grande São Paulo. É difícil coletar esgoto dessas áreas sem desapropriar parte dos moradores. E enquanto isso não é feito, o destino final de toda a sujeira continua sendo o Rio Tietê e o Rio Pinheiros. A viabilidade para fazer algo desse tipo é extremamente baixa, porque além do investimento, isso se torna algo político. Ou seja, um político não arriscaria perder tantos eleitores por desapropriar tantas pessoas da margem dos rios. Por mais que essas pessoas estejam irregulares, elas estão numa moradia. O próximo problema é um dos responsáveis pelo estado atual dos nossos rios e do esgoto atual. O quarto desafio é impedir o lançamento de produtos químicos no Rio Tietê. Em 1992, a CETESB calculou que 1.250 empresas despejavam no Rio Tietê cerca de 5 toneladas de resíduos químicos todos os dias. Hoje, o volume de lixo industrial lançado nas águas diminuiu para 307 quilos diários e o número de fábricas que funcionam à margem do rio baixou para 594. E essas empresas são constantemente fiscalizadas para evitar novas contaminações. Um dos projetos para o Rio Tietê é torná-lo navegável, ou seja, fazer com que empresas utilizem o Rio Tietê para transporte de suas mercadorias e de suas cargas. Mas isso não pode ser possível enquanto o problema do mau cheiro não for vencido. O Rio Tietê, de 1.100 km de extensão, 800 km são navegáveis, o que facilitaria o transporte de cargas evitando o trânsito, descongestionando as marginais e tornando a vida do paulistano muito melhor. Muito bom, muito bom. Bom, vamos estar finalizando nossa apresentação, né? Essa foi a nossa equipe de gestão. E eu vou passar a palavra novamente para o Hugo, que começou a nossa reunião. E ele está dando um parecer final para estar encerrando nossa apresentação para o senhor. Galera, eu acho que apesar dos programas, apesar dos esforços, que na verdade é que nós não sabemos qual foi a verdadeira motivação. Sim. Porque até hoje poucas mudanças foram feitas. Vamos tampar os nossos olhos e falar que não foi feito nada. Sim, foi feito. Se você chegar ali na Marginal Tietê, você vai ver que algumas coisinhas foram feitas. Porém, se você for... maquinário lá, né? Exatamente. Se você for comparar, você vê que muitas coisas não foram feitas e pela quantidade de dinheiro investido, e tempo, pouquíssima coisa... Eles tiveram tempo de fazer alguma coisa. Né? Exatamente. Pouquíssima coisa foram feitas. Então nós... 3,6 bilhões de dinheiro. 3,6 em 23 anos para a disposição do Rio de Janeiro. E ainda continua do mesmo jeito. Então assim, nós, futuros engenheiros, ou você engenheiro está ouvindo, professor, políticos, alunos, devemos fazer alguma coisa, mas no concreto, não apenas nos abstrato, para que a cidade de São Paulo ela não venha a ser conhecida internacionalmente como uma cidade que tem um rio morto, sem oxigênio, que não tem peixe, no meio de uma grande metrópole que é a São Paulo. Muitas metrópoles têm rios limpos, passando por dentro delas. Exatamente. Europa, China, para a gente ver que é possível fazer a despoluição. Então, tem uma parte do governo que ele tem que agir, fazendo os projetos e tudo mais, mas também as pessoas têm suas partes aí. Então tem que ser um conjunto, uma colaboração de todos, né? Senão... É isso aí. Agradecer, chefe. Espero que todos tenham entendido o que nós tentamos passar para vocês e muito obrigado.